O que é a liberdade financeira e como é que eu posso atingi-la? Muitas vezes perguntam-me, Rui, como é que gostas de pagar as tuas compras? Não é em dinheiro, não é em MBWay, é em fatias. Cartão de crédito Classic do Ativo Banco. Posso fracionar as minhas compras em... Não uma, não duas, mas sim 3 fatias, sem juros! Então vou aproveitar e comprar os presentes da Mafalda. É a tua oportunidade para arrasar mais presentes, para além da impressora, do tapete de entrada. Com o cartão de crédito Classic já pode fatiar as suas compras em 3 prestações sem juros, até 30 de dezembro. Ativo Banco, simplifica. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui no lugar do pendura enquanto eu vou andando aqui na estrada, porque acho que é uma forma simples, prática, descomplicada de falarmos sobre dinheiro, que é um tema tabu em Portugal. Não se esqueça de subscrever este podcast, de dar as estrelinhas que entender, de partilhá-lo com outros que precisam saber mais sobre como lidar com o dinheiro, porque ninguém nos ensinou, nem a família, nem a escola, nem o Estado, e portanto temos de ser nós a fazer por nós. Não se esqueça também de subscrever a newsletter em contaspoupanca.pt, é lá que estão todos os dias dicas novas, e também de me seguir nas redes sociais, Contas Poupança ou Pedro Anderson Oficial ou pedroanderson.pt. São os 2 sites oficiais que eu tenho. Há muitas burlas por aí, atenção a isso. E também tem o link para os 7 livros que eu já escrevi na descrição do episódio. Ora, muito bem, então hoje vamos falar sobre liberdade financeira. É um conceito clássico nas finanças pessoais. Em inglês tem um outro nome que se chama FIRE. F-I-R-E. Fogo em inglês. Não tem nada a ver com fogo, mas são as iniciais de Financial Independence, Retire Early. Independência financeira, ou liberdade financeira, se quisermos fazer aqui uma tradução equivalente, e reforma antecipada. O FIRE eu acho que é mais avançado ou mais radical do que simplesmente liberdade financeira, e é sobre isso que eu vos quero falar hoje. Porque é possível em Portugal, com valores pequenos. Nós é que achamos que não, porque há vários mitos associados às finanças pessoais e à forma como nós nos relacionamos com o dinheiro. Muito bem, então vamos lá começar por falar sobre o que é a liberdade financeira, que é uma coisa que poucas pessoas têm em Portugal. Eu diria que no mundo inteiro. No fundo, liberdade financeira não é ser milionário, não é ser rico, como nós vemos nos filmes ou nas novelas. Ter liberdade financeira é nós podermos ter liberdade de escolha. Ou seja, não dependermos exclusivamente do nosso salário para pagar as contas. O que acontece muitas vezes é que nós vivemos a célebre corrida dos ratos, de que já vos falei várias vezes, que é andarmos naquela rodinha a correr e nunca saímos dos sítios. Ou seja, eu recebo o meu salário para pagar as contas todas do mês, chego à 3ª semana, já não tenho dinheiro, já estou em sufoco financeiro, tenho de receber novamente o meu salário para pagar novamente as contas do mês e não saímos disto. Qual é o problema? É que sonhamos com a reforma pensando que este ciclo vai acabar. Meus amigos, não acaba. Aquilo que normalmente acontece é que os nossos rendimentos baixam e continuamos a ter despesas fixas. Continuamos a ter de pagar eventualmente a renda da casa, se calhar ainda nos faltam 10, 15 ou 20 anos depois da reforma para acabar de pagar a casa. Temos de continuar a pagar a eletricidade, temos de pagar a água e o gás. Temos de continuar a pôr comida na mesa, temos se calhar de trocar de carro e pagar os combustíveis e as inspeções e as revisões. Ou seja, como já percebeu, essa corrida dos ratos pode acompanhar-nos, se nós nunca fizermos nada, até ao último dia da nossa vida. Porque despesas que nós agora não temos, vamos passar a tê-las quando a nossa saúde piorar,
Quando, em vez de pensarmos mais em nós, temos de pensar em ajudar os nossos filhos ou os nossos netos. Quando surge um imprevisto na vida e temos problemas de saúde que têm de ser resolvidos de uma forma eventualmente cara. Se nós ou alguém da nossa família tem de ir para um lar de terceira idade, portanto já repararam que há uma enorme probabilidade de nós vivermos esta corrida dos ratos, vivermos na roda dos ratos até ao fim da nossa vida. Qual é a forma de sair daí? Tentando atingir ao longo da nossa vida a liberdade financeira, ou seja, a possibilidade de sairmos desta roda. Como é que isso se faz? Quando nós temos dinheiro suficiente, uma renda passiva que cubra as nossas despesas mensais. Qual é o problema? Isto não se faz de um dia para o outro. Então, a liberdade financeira atinge-se quando eu não preciso do meu salário para me sustentar a mim ou à minha família. Vamos começar pelo mais básico dos básicos. Ou seja, quando eu tiver fontes de rendimento extra, sejam elas quais forem, que mesmo que eu deixe de trabalhar, o objetivo não é deixar de trabalhar, atenção, pelo menos na minha perspectiva, é caso eu precise ou não queira trabalhar tanto como trabalho agora, isso não vai prejudicar o meu dia-a-dia e o dia-a-dia da minha família. Qual é o objetivo da liberdade financeira? É eu ter dinheiro investido em ferramentas financeiras, em imobiliário, em negócios em que eu sou eventualmente dono ou sócio, que me geram rendimento mensal, que caso eu não trabalhe na minha função profissional, que me pode agradar ou não, eu na mesma vou ter dinheiro para pagar a casa ao banco, para pagar a eletricidade, a água, o gás, a comida na mesa, despesas de saúde. Portanto, esta é a liberdade financeira, que está quase no máximo ou está no máximo. Depois pode haver dinheiro para luxos, mas não estou a falar nisso agora. Portanto, liberdade financeira, no fundo, é não ter montes de dinheiro, mas ter a capacidade, ter a possibilidade de escolher o que é que eu quero fazer. Eu não gosto deste trabalho, vou escolher outro. Mas e as contas para pagar? Não, as contas para pagar estão resolvidas de outra maneira. Eu não me apetecia trabalhar este fim de semana. Ok, não há problema, porque o dinheiro que eu vou perder não trabalhando no fim de semana, eu tenho vindo de outro lado. Apetece-me ir jantar fora ou passar um fim de semana fora. Não posso, porque depois o dinheiro falta para outras coisas. Não, eu tenho aqui deste lado. Eu posso ir buscá-lo e não vou prejudicar o meu dia-a-dia da família. Esta é a minha definição de liberdade financeira. É eu saber que, ao deitar-me hoje à noite, eu sei que se amanhã de manhã eu não me conseguir levantar por algum motivo, mesmo assim, eu terei o suficiente, mais uma vez repito, nunca me ouvirão falar em ficar milionário e ter um jato particular e ter 3 barcos e comprar anéis de diamantes de 1 milhão de euros. Nada disso. É eu dormir descansado porque eu sei que eu tenho as minhas necessidades básicas satisfeitas. Esse é o meu objetivo sempre que eu falo convosco. A maior das liberdades é eu poder decidir o que fazer com o meu tempo. A maior riqueza de todas, na minha opinião, é o tempo. Porque eu podendo fazer com ele o que eu quiser, essa é a maior liberdade que eu posso ter. Para isso, eu preciso de ter possibilidades de financiar essas escolhas. E é aí que entra então o conceito de liberdade financeira, ter um património ou um rendimento passivo suficiente para cobrir os meus custos mensais. Como é que isto se atinge? Com ferramentas financeiras, como vos disse, e com o imobiliário ou com negócios. Reparem um exemplo clássico. Alguém que consiga ter 3 casas arrendadas, não precisa trabalhar mais na vida. Ou só trabalha se quiser.
Claro, desde que as casas já estejam pagas ou quase pagas. Ou, depois de pagas todas as despesas, se tiver um lucro líquido mensal dessa renda desses imóveis de 500 euros em cada um, 3, são 1.500 euros por mês que tenho de rendimento. Portanto, eu só vou trabalhar se eu gostar desse trabalho, porque senão o meu trabalho passa a ser, se eu quiser, gerir esse meu património imobiliário. Portanto, agora muitos poderão dizer, mas isso é só para quem é rico. É mais fácil para quem for rico e tiver cabeça, porque também, meus amigos, há muito rico que não tem cabeça e que desbarata tudo em 5 anos. O que eu vos quero dizer, e um bocadinho por experiência própria, porque eu ainda não atingi esse patamar, mas estou, enfim, a fazer o que eu puder para fazer esse caminho. O importante é ter um objetivo realista, mesmo que tenhamos salários médios. Obviamente, não vamos ser hipócritas, é muito difícil fazer isto quando um casal ganha o salário mínimo nacional com o custo de vida que nós temos atualmente, não é? Isso é óbvio. Mas quem ganhar 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 euros por mês ou mais, eu diria que só não faz isto se não quiser ou se tiver condicionantes na sua vida que não lhe permitam calcorrear este percurso. Porque aquilo que eu aprendi é que não se trata de, por exemplo, ganhar o Euromilhões e de repente ou receber uma grande herança. Ou seja, não são coisas que caiam do céu. Isto é algo que é possível atingir, mas quando falamos em décadas, não estamos a falar de meses. É algo que demora muito tempo, não são investimentos em que coloca ali não sei quantos euros e de repente passa a ganhar 5.000 euros por mês. Não, isso não existe, isso é burla. Não vá por aí. O que o passado mostra é que quem poupa de uma forma disciplinada e regular chega mais longe do que quem anda sempre à procura de atalhos e de caminhos fáceis para lá chegar. Então, qual é o primeiro passo para atingir a liberdade financeira? É conhecer o seu número. É saber quanto é que custa a sua liberdade financeira. Para isso, tem de saber quais são os seus custos médios mensais reais. Então, pega numa folhinha de papel e vai anotar quanto é que eu estou a pagar de renda de casa ou de crédito à habitação, quanto é que eu gasto em eletricidade, em alimentação, em ginásios, em tudo, luxos e coisas básicas e essenciais. Soma tudo. Ok, a minha vida custa isto por mês. Mais os seguros anuais divididos por 12. Portanto, depois de saber quanto é que a sua vida pessoal ou familiar custa por mês, vai multiplicar por 12 e assim passa a ter um custo anual. Agora, o que é que as finanças pessoais, os clássicos, dizem e que você pode, enfim, utilizar como bitola, mas isto não são regras nem são leis. É pegar nesse valor anual e multiplica por 25. Ok? Multiplica por 25. Então, deixem-me só fazer aqui uma conta. Eu estou com o carro parado, por isso vou aqui à calculadora. Vamos imaginar que a nossa vida custa 120 mil euros. 120 mil euros não. Custa 1.200 euros por mês. Vou multiplicar por 12. Estou a fazer aqui a conta na calculadora do telemóvel. Dá 14.400 euros por ano. Portanto, a minha vida custa quase 15.000 euros por ano. Agora, vou multiplicar por 25, aplicando a tal regra das finanças pessoais para atingir a liberdade financeira, ou o mini-FIRE, vezes 25. Estamos a falar de 360 mil euros. Então, este será o valor que eu terei de ter investido para atingir a minha liberdade financeira. Ora, porquê este valor? Se calhar muito menos do que isso já me dá
uma rede financeira? Porque me permite, de acordo com a regra dos 4%, que é outra regra que se instituiu e que eu acho que poderá estar desatualizada hoje em dia, mas que serve de bitola. Porquê? Porque aplicando este dinheiro em ferramentas financeiras que rendam 7, 8, 9, 10% ao ano em média, como por exemplo o ETF SP500, que já sabem que oscila ao longo do tempo, isto não vai acontecer sempre, não é? Nem sabemos o que é que vai acontecer no futuro, mas levantando 4% desses 360 mil euros todos os anos, que pode levantar se quiser ou não, não é? Porque repare, como estamos a falar de liberdade financeira em alternativa ou em complemento do nosso trabalho, só levantamos se quisermos. Mas já sabe que no caso de querer escolher não trabalhar, vai retirando 1.200 euros por mês dos seus investimentos e o que fica é suficiente para gerar outra vez 1.200 por mês no futuro para ir levantando, mantendo o bolo dos 360 mil euros. Estão a compreender o raciocínio? Agora, isto não precisa ser levado a esse extremo. Porque alguém pode pensar, como é que eu vou conseguir atingir 360 mil euros? Isso é impensável. Ok, mas se atingir metade, não levanta 1.200, mas levanta 600. Ou, se só conseguir metade dessa metade, ou seja, um quarto de 360 mil euros, provavelmente vai conseguir retirar 300 euros por mês. Não é? E só retira os 300 euros por mês se precisar e se não tiver rendimentos de outra forma. Portanto, reparem como a liberdade financeira vem de uma estratégia que implica ter um valor investido com rendimentos que sejam superiores, obviamente, aos depósitos a prazo dos bancos, ou mesmo dos certificados de aforo, porque isso é apenas para manter o seu fundo de emergência, que é intocável, não tem nada a ver com isto que nós estamos aqui a falar. Portanto, implica nós controlarmos as nossas despesas, renegociarmos tudo aquilo que nós temos. Só para vos dar uma ideia, eu comecei a fazer isto e estou neste percurso que vos estou a mencionar, não pegando logo em todas as minhas despesas mensais, mas fui aos poucos, por patamares. A minha primeira prioridade foi o meu condomínio da minha casa, que eu pago, são 52 euros por mês, tem de ser pago não por mim, nem pelo meu salário, mas pelos meus rendimentos. Foi essa a primeira despesa que eu consegui garantir que não seria paga por mim, mas pelo meu património ou pelo meu trabalho, em que eu não tenho de fazer nada para que isso seja pago. Como é que eu consegui isso pela primeira vez na minha vida? No meu caso específico, provavelmente não terá nada a ver com a vossa vida profissional, mas foi com o YouTube. Ou seja, há muitos anos comecei a dar dicas no YouTube. Se forem ao YouTube e escreverem Pedro Anderson Dicas de Poupança, tem lá um canal. Confesso-vos que já não publico nada lá há cerca de um ano ou há vários meses, porque não tenho tempo, não consigo ter tempo. Tenho demasiadas coisas na minha vida e, portanto, não tenho... Isso exige tempo e regularidade. Para ganhar dinheiro no YouTube é preciso publicar 2 vezes por semana e estar sempre atento e sempre com muita regularidade, porque depois o algoritmo do YouTube depois esquece e não propõe aquilo a ninguém. Pronto, e basicamente o que é que acontece? No YouTube, a partir de não sei quantos subscritores, eles começam a pôr lá publicidade. E depois pagam às pessoas que põem lá os vídeos. Uma michuruquice, aquilo. Mas, para mim, foi uma enorme surpresa quando aquilo começou a render 3 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros. Espera lá. Então isto pode... Não é muito, mas isto já começa a atingir aqui o meu objetivo de pagar o condomínio. Então comecei a fazer mais alguns vídeos.
E fiz vários vídeos, portanto o canal já tem para aí 7 anos, ou 8 anos, ou quase 10 anos, enfim. E o que é que acontece? É que neste momento, ou a partir de uma determinada altura, o simples facto das pessoas, por acaso ou não, irem lá ver aqueles vídeos, rende-me os tais 40 ou 50 euros por mês. E, portanto, eu costumo dizer aos meus amigos que o meu condomínio é pago pelo YouTube. Portanto, eu já não preciso fazer nada para além daquilo, mas eu fiz alguma coisa no passado, não é? Esse é o ponto importante. Eu fiz alguma coisa para gerar esse rendimento. E agora é uma espécie de rendimento passivo. Outro rendimento passivo que eu consegui foi o facto de, em 2016, ter escrito o primeiro livro, o Contas Poupança. Aumente-se a si próprio, ou pode viver melhor com o mesmo dinheiro. E, portanto, os direitos de autor desse livro e depois dos outros 6 que eu, entretanto, escrevi, dá-me muito trabalho escrever cada um dos livros, mas agora, ao longo dos anos, vendam muito ou vendam pouco, já tenho ali um outro rendimento passivo. Portanto, reparem como, se vocês, por exemplo, montarem um negócio e forem sócios de alguém, essa pessoa trabalha ou esse negócio funciona, pode ser um negócio digital, um negócio online, pode ser trabalhar fora de horas, pode ser... vocês é que têm de saber, fontes de rendimento que não são apenas imobiliário e ferramentas financeiras, têm de criar fontes de rendimento extra que, mesmo quando vocês estão a dormir, esse dinheiro esteja a fazer dinheiro. Para isso, têm de investir ou tempo ou recursos, ou dinheiro também. Portanto, é saberem quanto é que estão a gastar o mínimo possível. Por exemplo, no caso da eletricidade, que eu praticamente não pago eletricidade. Porquê? Porque tenho 5 painéis solares, portanto não pago eletricidade durante o dia. Foi um investimento que eu fiz, cerca de 2.000 euros, e baixei logo, ou seja, os painéis solares estão a gerar dinheiro, também porque estou a vender eletricidade, portanto aí cerca de 6, 7, 8 euros por mês estão a gerar dinheiro, que vou descontando na fatura da eletricidade, porque é dinheiro que me entra na conta, mas, para além disso, tenho aquela coisa do que já vos falei várias vezes, do código amigo, em que, por ter 20 ou 30 amigos, tenho um desconto de 20 ou 30 euros na fatura da eletricidade. Portanto, não sou eu que estou a pagar a conta da eletricidade, são os meus amigos, não é? E os painéis de eletricidade. Ou seja, eu faço um jogo mental, eu brinco com isto, divirto-me com isto, porque eu encontro uma despesa na minha vida e eu tento arranjar uma forma de não ser eu a pagar, o meu salário, arranjo outras maneiras, não é? Totalmente legais. Mas tento arranjar maneira de que as minhas despesas sejam pagas de outras fontes que não o meu salário. O meu salário é só para eu fazer o que eu quiser. Ou quase. Ainda não cheguei lá. Para além disso, não me meto em créditos, não é? Porque isso aí vou estar a pagar juros a outras entidades e estou a retirar dinheiro do meu bolso e, obviamente, já tenho o meu fundo de emergência entre 6 a 12 meses de todas as minhas despesas mensais que estão em capital garantido. Para quê? Para eu depois arriscar o tal dinheiro que eu não preciso para pagar as contas, então aí vai tudo para investir agressivamente, de acordo com o meu perfil. E invisto em quê? Tenho 14 PPRs, tenho vários fundos de investimento, tenho criptomoedas, tenho investimentos em P2P, peer-to-peer, ou seja, plataformas como a Raise ou a GoParity. Tenho dinheiro distribuído por os ETFs, em várias corretoras, portanto, e bancos. Portanto, reparem como eu já tenho dinheiro a gerar. Neste momento não está a gerar rendimento, está a crescer até atingir o bolo que eu pretendo, para depois, caso eu precise, ir lá buscar dinheiro para a minha vida diária. Felizmente, ainda não precisei de ir lá buscar, portanto, estou a aproveitar para mensalmente reforçar os meus investimentos, para atingir o tal bolo que eu pretendo, para depois continuar a crescer com o efeito dos juros compostos e do tempo, para atingir a tal minha liberdade financeira. Ou seja, eu olho para aquele saldo, quando o tiver, se algum dia o tiver,
tenho um plano para o atingir e, portanto, ficarei descansado porque saberei que, caso eu, por exemplo, deixe de trabalhar, eu posso ir buscar dinheiro ali, mensalmente, para me sustentar. Em Portugal, então, o que é que eu posso fazer? Certificados de aforro para o fundo de investimento, segurança máxima com uma taxa de 2% com prémios de permanência, fundos PPR, que têm não só vantagens fiscais no IRS à entrada e vantagens fiscais à saída e com grande potencial de valorização. Há vários PPRs em Portugal que nos últimos 5 e 10 anos têm rendido 7, 8, 9%. É brutal, não é? ETFs, uns mais arriscados do que outros. O mais famoso é o SP500, mas há centenas, se não milhares de outros. Têm depósitos a prazo, a curto prazo, são aqueles depósitos promocionais que de vez em quando dão 3% a 3 meses ou a 6 meses, portanto se quiser brincar com isso, ou se tiver dinheiro ali, por exemplo, que já sabe que tem de pagar o IRS do ano que vem, mas pode pô-lo a render entretanto nesse tipo de depósitos. E depois tem o imobiliário e o investimento. Investimento em negócios. Se tiver, por exemplo, 30 mil ou 40 mil euros de lado e não sabe o que lhes fazer, pode dar como entrada para uma casa e depois pô-la a arrendar com o valor da renda a pagar a prestação ao banco e ainda lhe sobra ali algum dinheiro depois para tratar das suas responsabilidades enquanto senhorio e depois, mais à frente, isso vai trabalhar para o seu objetivo FIRE ou para o seu objetivo de liberdade financeira, que é, assim que a casa estiver paga ou quase paga, começa a ter a tal fonte de rendimento que é brutal para atingir a tal liberdade financeira. Para isto, há uma coisa óbvia que é, agora, no presente, tem de viver abaixo das suas possibilidades. Tem de criar uma margem de poupança que implica pagar-se a si próprio primeiro, todos os meses, sai logo dinheiro para este objetivo, com o valor que definir. O importante é começar o mais cedo possível. Quanto mais tarde começar, maior será o esforço. O ideal era começar a fazer isto para os seus filhos assim que eles nascem. Eles assim conseguiriam atingir a liberdade financeira, ainda sem qualquer responsabilidade, se calhar aos 25 ou aos 30 anos, porque os pais começaram aos 0. Alguém que começar aos 25 ou aos 28 anos só vai conseguir atingir esta liberdade financeira aos 40, 45 ou 50. Depois, obviamente, depende dos rendimentos. Mas quem começar com 6 meses, com 1 ano, com a ajuda dos pais, meus amigos, isto muda a sociedade portuguesa. Portanto, dicas para terminar. Esqueça o mito de que é preciso ser rico para começar. Não, começa com o valor mais pequeno que tiver, 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros. O importante é começar e criar o hábito, porque depois a nossa vida muda. E a partir do momento em que tem este objetivo, vai começar a procurar formas de atingir o seu objetivo. Não vai ficar agarrado a um salário mínimo nacional durante toda a sua vida, porque já sabe que se fizer isso, se ficar confortável com essa situação, então esqueça. Vai estar a empobrecer-se para toda a vida e se transmitir essa imagem aos seus filhos, passará a criar um ciclo de pobreza geracional. Incentiva os seus filhos a investir, incentiva os seus filhos a empreender, incentiva os seus filhos e os seus netos a ganharem dinheiro para além do seu próprio salário. Portanto, quer atinja o seu objetivo de uma forma global e total, quer o atinja de uma forma parcial, eu creio que qualquer destes resultados é bom comparando com não fazer nada. Portanto, mensagem principal: manter a disciplina, ter um objetivo, investir com prudência, não ir atrás de burlas nem de coisas demasiado rápidas que são mentira, e depois ir ajustando este plano, quer aos seus rendimentos, quer ao aumento do custo de vida em Portugal. O preço das casas está a aumentar cada vez mais e duvido que desça nos próximos tempos. O aumento dos alimentos está cada vez maior. Ir comer fora é cada vez mais caro. O café não tarda nada, está no 1,5€, não está, e depois daqui a uns tempos estará a 2 euros, como já está assim que atravessamos a fronteira. E, portanto,
é bom que nós comecemos a trabalhar agora para o nosso eu do futuro, porque o nosso eu do futuro não vai conseguir trabalhar para o nosso eu do passado. É uma impossibilidade física, não é? Então, para terminar, atingir a liberdade financeira é possível, com literacia financeira, mas não é um processo rápido, não é fácil, mas é possível se formos disciplinados e se na nossa vida traçarmos estratégias para pouparmos, para criar uma margem financeira, para criar o fundo de emergência e depois disso para começarmos a investir de acordo com o nosso perfil, conservador, moderado ou agressivo, mas sabendo que é para ali que nós queremos ir. É isto que eu quero atingir. Porque se andarmos ao sabor do vento, não importa de onde sopra o vento, porque não sabemos a que porto é que nós queremos chegar. Portanto, este conceito é da literacia financeira, que é a liberdade financeira, é um clássico, é o básico dos básicos, e se nós percebermos isto, eu acho que acabamos por perceber tudo, porque passamos a ter um rumo, passamos a ter um objetivo. Muito obrigado por me ter acompanhado em mais esta boleia financeira. Não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, de subscrever este podcast e de assinar a newsletter em contaspoupanca.pt. É um prazer saber que vocês estão aí desse lado. Obrigado por fazerem deste podcast um dos mais ouvidos em Portugal. E é bom saber que conseguimos fazer a diferença na vida de alguém. Depois, só faz isto se quiser. Essa é a parte melhor. Mas o saber não ocupa lugar e, quando falamos de literacia financeira, precisamos mesmo de falar muito sobre dinheiro, sem compromisso, sem crítica, sem julgamentos, porque é uma das partes mais importantes da nossa vida. Muito obrigado, bons palpites. Muitas vezes perguntam-me, Rui, como é que gostas de pagar as tuas compras? Não é em dinheiro, não é em MBWay, é em fatias. Cartão de crédito Classic do Ativo Banco. Posso fracionar as minhas compras em... Não uma, não duas, mas sim 3 fatias, sem juros! Então vou aproveitar e comprar os presentes da Mafalda. É a tua oportunidade para arrasar mais presentes, para além da impressora, do tapete de entrada. Com o cartão de crédito Classic, já pode fatiar as suas compras em 3 prestações sem juros, até 30 de dezembro. Ativo Banco, simplifica.